Véspera de Natal e cá estamos nós para refletirmos juntos sobre algumas questões, sobre o Natal, sobre talvez que ele não é tão importante assim. Talvez não seja essa a melhor forma de colocar, mas a gente vai refletir hoje sobre essa data que para nós nos é tão cara. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu já desejo aqui de antemão para você, para sua família, para os seus entes queridos, para todos que você tem apreço, carinho e, por que não, para todos nós da humanidade, um Feliz Natal, que a gente possa cultivar o que há de melhor que essa data nos traz, que são os valores do meu ponto de vista. E isso a gente vai conversar sobre hoje também aqui no vídeo. Mas a primeira coisa do tema que eu gostaria de trazer hoje, pelos dados que eu estava procurando recentemente, eu até estou com um computador aqui na minha frente que tem algumas informações que eu vou compartilhar com todos vocês, nós estamos em aproximadamente 7 bilhões 820 milhões e uns quebrados de seres humanos na superfície terrestre. Aqui a gente está excluindo, a espiritualidade, porque aí são muitos mais seres que habitam o planeta junto com a gente, mas pegando só essa faixa de frequência, a frequência mais material e mais densa. 7 bilhões 820 milhões, puxa, é bastante gente. E o Natal então é comemorado por uma quantidade muito grande de pessoas? Sim, nem tanto. Por quê? Porque não são todas as pessoas do planeta que comemoram essa data, ou que comemoram nesse formato, que é fixado como o nascimento do nosso mestre da humanidade, Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, toda a China com os seus aqui, 1,4 bilhões de seres humanos que não comemoram o Natal e o nascimento de Jesus Cristo com essa festa que a gente comemora. Claro que é um reconhecimento, mas não uma comemoração como a gente faz. Da mesma forma como o Ano Novo que está logo aí, Eles não comemoram no dia 1º de janeiro, um novo ano. Se comemora a partir de calendários lunares que são sempre transitórios, não é sempre no mesmo dia, de acordo com o calendário lunar, que muda de ano após ano. Mas muito bem, além da população chinesa, nós temos aqui os islâmicos. Toda a tradição islã, que é 1,7 bilhões de seres humanos, também não comemoram o Natal da forma como a gente comemora, embora também reconheçam Jesus Cristo como um dos 5 Messias, um dos grandes professores que vieram ensinar sobre a verdade, sobre as leis divinas. Então aí já temos 1,4 bilhões, mais 1,7 bilhões, mais os hinduístas que também não comemoram o Natal como a gente comemora, que dá mais 1 bilhão de seres humanos. E ainda poderia se somar aqui, entre outros países, toda a tradição budista que também não comemora o Natal, embora reconheça Jesus Cristo como um grande Bodhisattva, como um grande mestre da compaixão que veio ensinar o amor. Mas vejam, aqui a somatória de todas essas pessoas dá a bagatela de 4,6 bilhões de seres humanos. Tendo em vista que nós temos hoje em dia 7,8 bilhões de seres humanos, significa que nós temos aproximadamente 3,2 bilhões de seres humanos que comemoram o Natal da forma como a gente conceitua. E na verdade é menos ainda, porque eu esqueci, por exemplo, aqui na minha conta, os judeus, esqueci os shintoístas, esqueci uma série de outras tradições que não comemoram o Natal da forma como a gente comemora, nessa data fixada. E muitos sequer comemoram o Natal. E por que eu estou trazendo isso aqui? Bom, da forma como nós temos hoje conceituado o Natal, é um marco para a espiritualidade cristã. Jesus preconizava imensos valores, o principal deles, o amor. E um dos grandes elementos da espiritualidade que eu gostaria de trazer nessas reflexões aqui de hoje é que a espiritualidade é como se fosse uma viagem que a gente faz para um outro país, para uma outra cultura, e aquela cultura ali, ela, quer a gente queira, quer não, ela mexe com a nossa base de crenças. Ela mexe sim com a forma que nós enxergamos e compreendemos a vida e o mundo. Trazer essas reflexões aqui de que nós somos minoria que comemoramos o Natal dessa forma, abre também a nossa mente. Espiritualidade é
despojar-se das nossas crenças que fazem a gente perceber a vida desde um ponto de vista mesquinho, que o nosso jeito de viver, de fazer as coisas é o correto. Não, existem muitos meios e todos os meios podem ser permeados pelos valores que o Natal nos traz, que é o amor, principalmente, mas que os meios são diversos, são muitos, e todas essas tradições que eu comentei, os islãs, os hindus no Sanatana Dharma, no hinduísmo, os budistas, comentei também aqui dos chineses, né, que tem o taoísmo, tem linhas de budismo e tantas outras crenças internas aos chineses, têm as suas crenças e comemoram grandes personagens históricos que propagaram também o amor de forma muito profunda e que são outras formas de cultivar isso. Essa reflexão aqui é apenas para que a gente saia da caixinha, para que a gente expanda a nossa visão de mundo, que tem muitos meios de chegarmos ao Pai, como o próprio Jesus comentaram, né? Que todos os caminhos levam ao Pai. Mas não é a única reflexão que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com vocês. Outra delas é para a gente entender um pouco mais a fundo de onde vem essa tradição, este costume de comemorar o Natal. Será que sempre foi dessa forma? E eu já respondo aqui de antemão a todos que não. Como que se deu essa fixação dessa data para comemorar o Natal e o nascimento de Jesus Cristo? Bem, se a gente analisa a história da humanidade, a gente vê que a base da nossa cultura, religião e crenças está ancorado no xamanismo, que depois, tempos mais tarde, os cristãos, os romanos foram chamar muitas tradições xamânicas de pagãs. E na Europa também existia muitos povos pagãos, povos xamânicos, como por exemplo os druidas, que eu trago bastante aqui também nos vídeos, inclusive lá na Comunidade do Conhecimento, no Projeto Crescer, a gente já teve uma palestra inteira sobre a sabedoria dos druidas, que eram uma crença xamânica, né, baseada nos povos celtas. Mas enfim, e essas tradições xamânicas, elas observam muito os ciclos da natureza e têm as suas crenças em relação com os ciclos da natureza. E quando o Império Romano ele foi se expandindo, foi crescendo, ele foi abarcando, foi conquistando muitas regiões que tinham povos que tinham esses cultos pagãos, na perspectiva dos romanos, que eram cultos xamânicos. Só que aí entrou uma estratégia muito legal, uma estratégia inteligente dos romanos, que foi, ao dominar esses povos, permitir que eles ainda continuassem com as suas crenças e com os seus cultos religiosos. Porque, imagina, se não fosse assim, iria gerar muita rebeldia entre o povo, muita guerra interna, mais do que já teve ainda, né? E muitos problemas viriam por conta disso. Então o Império Romano ele não impediu que aqueles povos dominados fizessem os seus cultos originais. E esses povos pagãos tinham uma comemoração chamada Natalis dos Soles Invictus. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. O que é essa comemoração? Que se dava justamente nessa data, do dia 25 de dezembro. Porque no hemisfério norte, diferente do que nós vivenciamos aqui no hemisfério sul, no Brasil, essa data é logo depois do solstício de inverno, ou seja, o início do inverno. Para nós aqui no hemisfério sul está o solstício de verão, né? O início do verão, que é ali por volta do dia 21, 22, 23 de dezembro, o início do inverno, para o hemisfério norte. E é o momento em que o Sol, entre aspas, morre. É o dia mais curto do ano. E nesse período do dia 21, 22, 23, ou 22, 23, 24, ou às vezes 20, 21, 22, varia de ano para ano, o Sol, durante esses 3 dias, ele sempre nasce no mesmo local. E 3 dias depois desses 3 dias, ele começa a nascer 1 grau ao sul, à esquerda, aumentando assim os dias mais uma vez. E essa comemoração, que era fixada no 25 de dezembro, comemorava o dia do renascimento solar. Ou seja, o Sol começava a retornar para aumentar os dias e tempos depois, 3 meses depois, iria se ter a primavera e a vida começaria a reinar novamente.
E isso aconteceu até o ano 354 depois de Cristo. Dentro do Império Romano ainda era comemorado esta tradição, esta festa pagã. Só que aconteceu que um dos imperadores, o imperador Constantino, ele retirou em 354 essa comemoração do Natalis, dos Solis Invictus, e fixou nessa data o Natal como sendo o nascimento de Jesus. E a comemoração que nós temos hoje, que é justamente a do nascimento de Jesus Cristo, que não é uma unanimidade, né? A crença, ou melhor, é até mais unanimidade que Jesus não nasceu nessa data. Alguns astrólogos dizem que nasceu, inclusive, entre o ano 6 e 7 antes de Cristo, antes do ano 0, devido a umas conjunções astrológicas específicas que fizeram daquele momento uma data especial que traria uma grande consciência. Mas enfim, isso aqui pouco importa. O que importa é que essa data foi fixada por Constantino e aí então removeu-se ou substituiu-se essa prática, essa festa do Sol Invicto. E por que foi feito dessa forma? Porque foi substituído uma comemoração de renascimento do Sol, que simbolizam os ciclos da natureza, que essas tradições pagãs xamânicas faziam, pelo nascimento de Jesus. Aí por uma questão mítica, por uma questão mística também. Esses grandes mestres, todos eles da nossa história da humanidade, eles simbolizam a iluminação, eles simbolizam o nascimento de uma nova consciência. Eles são mestres amorosos e é este amor que faz a transformação nas nossas vidas. E o Sol, astrologicamente e praticamente, ele também ilumina os nossos dias. Ele é esse mestre que nos traz a clareza. Simbolicamente, os mestres humanos, eles representam o Sol. Logo, no dia do cultivo do renascimento, do nascimento do Sol, colocamos o nascimento de um mestre, que simboliza o Sol humano encarnado para ensinar. É belo, né? É uma metáfora, é uma conexão muito bonita. Mas o fato é este, que o Dia dos Solis Invictus é uma comemoração pagã. Bem como toda a história do Papai Noel também, né? Não tem relação com outra coisa, senão com, inclusive, os deuses nórdicos. Mas aí talvez a gente vá se alongar muito aqui no vídeo de hoje. Quem sabe a gente possa fazer um novo vídeo explicando a história do Papai Noel, que alguns dizem que tem vínculo com santos cristãos de São Nicolau, mas mais atrás ainda tem relação com o próprio Odin, com os deuses nórdicos que tinham nessa data também, no nascimento do Sol, por conta do inverno começando, essa crença de que Odin vinha nos presentear com elementos que nos auxiliariam o povo a passar pelo inverno, a comemorar os dias que começariam a crescer, mas aí, como eu comentei, dá papo para outro vídeo. São informações aqui neste vídeo de hoje, mas nada disso no fundo importa, né? O que realmente importa? O que realmente importa são os valores. É o amor simbolizado pelo Sol que nos nutre dia após dia, mas também o amor encarnado no ser humano, representado por Jesus e tantos outros mestres da nossa história, que também tem mitos solares envolvidos aos seus nascimentos. O que realmente importa é esse amor manifestado no ser humano. E essa é a minha prece, o meu agradecimento e a minha súplica, a minha sugestão também a todos nós. Se fala tanto nesse período que a gente deva honrar os valores crísticos e atuar com carinho, com afeto, com amor e recordar desses valores. E ainda fazendo essa analogia do Sol retornando, este Sol que nasce, esse Sol que retorna é o amor. Então que possa nascer nesse período ou renascer em nós a crença na humanidade, a crença na possibilidade de nos guiarmos por valores mais humanos, valores mais amorosos. E está muito vigente nesse período também o hábito, né, de nós entregarmos presentes às pessoas. E às vezes fica um pouco clichê, talvez a gente faça só pela questão da data, do que realmente de vontade e ímpeto interno. Mas ainda assim é válido. Ainda assim é válido, mesmo que por pressão social, a gente entregar algo de belo a alguém.
seja num presente simples, seja num gesto, para que a gente propague um pouco mais da alegria, do sorriso no rosto das pessoas, para que a gente propague um pouco mais esse amor encarnado em nós através das nossas ações. E que se a gente puder, que empreendamos esta mesma prática no Natal e em outras datas. Não apenas aquelas nossas pessoas queridas, que é muito válido e é importante que se faça também para demonstrar esse afeto, mas também a todas aquelas pessoas que de fato necessitam de algo mais. Talvez pela forma que nós escolhemos e, entre aspas aqui, se escolhemos, mas é de fato uma escolha, escolhemos nos organizar socialmente. Tem muitos que não teriam a possibilidade de sorrir nesta comemoração de Natal, porque talvez não tem nem com quem comemorar, ou pouco se é necessário para eles de fato sorrirem, às vezes apenas um alimento. Que a gente possa cultivar ao longo dos nossos dias, da nossa vida, a compaixão e, mais do que isso, colocar em ação tudo isso, todos os princípios amorosos. Mais uma vez eu desejo a vocês, a suas famílias, um Feliz Natal, que fiquemos todos bem, em paz, e que os valores da consciência crística possam brotar em nossos seres. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.